Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são respeitados, e nós somos desprezados. Até agora, temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo estas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras à igreja de Corinto, ele não fazia um desabafo pessoal, mas uma lição de discipulado. Ele descrevia, com extrema honestidade, o preço do chamado que carregava. O ministério apostólico não era uma jornada de aplausos e reconhecimento humano, mas sim uma estrada marcada por humilhações, sacrifícios e incompreensões. Paulo, assim como os demais apóstolos, sabia que seguir a Cristo implicava abrir mão de muitas coisas que o mundo valoriza: prestígio, riqueza, conforto, aceitação. Esta descrição da vida apostólica nos confronta com uma realidade que muitas vezes esquecemos. O Evangelho de Jesus Cristo não nos convida primeiramente ao conforto, mas à entrega. Embora traga paz interior, reconciliação com Deus e esperança eterna, o caminho do discipulado frequentemente nos conduz por vales de renúncia e provas. A verdadeira glória no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. Não está em acumular tesouros terrenos, mas em lançar sementes para o reino eterno. O próprio Senhor Jesus, desde o início de sua encarnação, viveu essa renúncia. Ao se fazer carne, ele abriu mão da glória celestial, sujeitando-se às limitações e fragilidades da natureza humana. Ele, que era o Criador, tornou-se criatura. Ele, que comandava exércitos celestiais, submeteu-se a autoridades humanas. Ele, que era digno de ser servido, lavou os pés dos seus discípulos. Toda a sua vida foi marcada por entrega e obediência irrestrita à vontade do Pai. Jesus afirmou com clareza: "Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou." O cristianismo autêntico nasce dessa mesma disposição. Seguimos aquele que nos amou primeiro e que deu o maior exemplo de amor sacrificial. E ele mesmo nos adverte: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16, 24. A cruz não é apenas um símbolo pendurado no pescoço ou em paredes. Ela é o emblema da entrega diária, da morte do nosso ego, da disposição de obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando não somos compreendidos, mesmo quando o mundo nos chama de tolos. É nesse aparente fracasso aos olhos humanos que se revela a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Paulo não se lamentava ao escrever aos Coríntios. Ele não buscava piedade. Pelo contrário, estava ensinando-os como um pai amoroso ensina seus filhos, mostrando que o verdadeiro caminho da maturidade espiritual passa por aceitar o preço da renúncia, não por obrigação forçada, mas por amor. Amor àquele que se entregou primeiro por nós. Se há alguém que perfeitamente encarnou o princípio da renúncia, esse alguém foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro instante de sua vinda ao mundo, tudo em sua jornada apontava para a abnegação voluntária. Ele, sendo eterno e soberano, humilhou-se para assumir nossa condição limitada, sujeito às dores e limitações humanas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, descreveu com profundidade essa entrega. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu
e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. A vida de Cristo foi uma constante descida. Ele desceu da glória para o ventre de Maria, desceu das honras celestiais para uma manjedoura simples, desceu do trono para o serviço, desceu até a morte para finalmente ser exaltado pelo Pai. Sua obediência não foi parcial, não foi condicional, foi plena. Ele viveu cada dia de sua vida com os olhos voltados para o propósito do Pai, ainda que isso custasse sua própria vida. Em muitos momentos, Jesus poderia ter reivindicado seus direitos divinos. Poderia ter chamado legiões de anjos para libertá-lo. Poderia ter evitado o sofrimento. Mas escolheu obedecer. Escolheu o caminho da cruz. E o que moveu Cristo a essa entrega? O amor. Um amor que não buscava o próprio interesse, mas o bem daqueles que estavam perdidos. O próprio Senhor declarou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Esse é o modelo que devemos seguir. Nossa fé não é fundamentada apenas em conceitos, mas em uma pessoa viva, que nos mostrou o caminho com seu próprio sangue. Quando ele nos chama a tomar a nossa cruz, não o faz como quem impõe um jugo pesado, mas como quem compartilha conosco a sua própria história. Por isso, quando enfrentamos desafios, perseguições, privações e aflições por amor a Cristo, não estamos experimentando algo estranho, mas sim participando de sua própria caminhada. Pedro nos lembra: Alegrem-se por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4,13. É importante compreender que não somos chamados ao sofrimento pelo sofrimento em si. Deus não se alegra em nosso padecimento. O sofrimento que enfrentamos no caminho cristão tem um propósito: moldar-nos à imagem de Cristo, purificar nossa fé e preparar-nos para a glória futura. Esse é o mistério do adubo espiritual. Enquanto o mundo vê apenas dor, Deus vê sementes sendo plantadas. Enquanto o mundo enxerga derrota, o céu contempla crescimento. Cada renúncia, cada lágrima derramada por amor a Cristo, cada injustiça suportada com paciência, tudo isso fertiliza a nossa alma e prepara uma colheita eterna. À medida que seguimos a jornada cristã, experimentamos algo que o mundo natural dificilmente entende. A renúncia voluntária gera vida. Aquilo que parece perda aos olhos do mundo torna-se ganho aos olhos de Deus. O próprio Jesus declarou: Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. Essa verdade espiritual é semelhante à dinâmica de uma semente. Enquanto permanece inteira, a semente é apenas uma possibilidade, mas quando lançada à terra, enterrada no escuro e submetida à decomposição, é justamente nesse processo de morte que ela dá início a uma nova vida e frutifica abundantemente. Jesus mesmo usou essa ilustração. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Assim acontece com todo aquele que decide seguir o caminho da cruz. As perdas temporárias, o conforto negado, a honra abandonada, o reconhecimento rejeitado, o direito não reivindicado, tornam-se sementes lançadas nas mãos do agricultor celestial. Ele sabe o tempo certo da germinação e da colheita. Por isso, não devemos desanimar quando a entrega nos leva a terrenos desconhecidos e, por vezes, solitários. É justamente ali que o adubo espiritual começa a agir de maneira mais poderosa. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos oferece uma perspectiva profunda sobre o resultado dessa obra de Deus em nós.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Perceba, o objetivo final não é nosso conforto momentâneo, mas nossa conformação à imagem de Cristo. Cada renúncia nos aproxima dele. Cada lágrima colabora para que a beleza do caráter de Jesus se manifeste em nós. Cada perda aparente prepara ganhos eternos. É necessário, porém, um coração disposto a confiar no tempo e no modo de Deus. Nem sempre veremos os frutos imediatamente. Algumas sementes levam anos até despontar na superfície, outras florescem rapidamente. Mas em ambas, o Senhor continua fiel em sua obra. A carta aos Hebreus nos encoraja com um lembrete de perseverança. Portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 35 e 36. Não despreze o trabalho oculto de Deus nas estações difíceis. Não permita que a voz do desânimo o convença de que sua entrega está sendo em vão. Há um propósito sublime sendo desenhado, mesmo nas sombras da sua obediência. Enquanto o mundo enxerga apenas perdas, o céu registra cada ato de fé, cada renúncia silenciosa, cada sacrifício de amor. O sofrimento, quando vivido com fé e submissão a Deus, transforma-se não apenas em crescimento pessoal, mas também em testemunho poderoso diante do mundo. Cada cristão que persevera em meio às lutas torna-se uma carta viva, escrita pelo próprio Espírito, que anuncia a glória de Deus aos que o cercam. Foi exatamente assim com o apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério. Como ele mesmo escreveu aos Coríntios: somos atribulados em tudo, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. A beleza desse texto está na contradição aparente. Atribulados, mas não angustiados. Abatidos, mas não destruídos. O cristão experimenta o sofrimento, mas não é vencido por ele. A vida de Cristo sustenta, consola e fortalece-o mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Esse testemunho vivo tem um efeito evangelístico profundo. Quando o mundo observa um Filho de Deus atravessando o vale da dor com confiança e esperança, percebe que há uma fonte de força que vai além das explicações humanas. É como o brilho de uma lâmpada em meio à escuridão. Jesus declarou: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. A nossa luz não é fabricada por nós mesmos. Ela emana de Cristo em nós e, muitas vezes, essa luz se torna mais visível justamente quando o cenário ao redor se torna mais escuro. São nesses momentos que o caráter de Cristo em nós resplandece com maior intensidade. Foi por isso que tantos homens e mulheres de Deus na história transformaram seus sofrimentos em instrumentos de salvação para outros. Pensemos em José, vendido pelos irmãos, traído e lançado na prisão, mas que ao final pôde declarar: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Pensemos em Jó, que mesmo sem compreender os motivos de sua dor, manteve-se firme e ao final pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pensemos acima de todos em Jesus,
que pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Esses exemplos nos mostram que o sofrimento pode se tornar uma ponte que conduz outros à fé, uma plataforma onde a glória de Deus se manifesta de forma incontestável. Ao longo deste devocional, falamos sobre o chamado à renúncia, o exemplo de Cristo, o fruto invisível que brota da obediência e o testemunho vivo diante do mundo. Agora, chegamos ao ponto final dessa reflexão: a colheita eterna. As sementes lançadas na terra do sofrimento não brotam apenas nesta vida. Muitas delas florescerão plenamente somente na eternidade. O próprio Jesus assegurou aos seus discípulos: em verdade lhes digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Aqui está a grande esperança do cristão. Nenhuma renúncia, nenhum sacrifício, nenhuma dor suportada por amor a Cristo será esquecida. Tudo está registrado no livro da vida. Cada lágrima colhida é transformada em coroa. Cada peso suportado em glória imensurável. Paulo, que tanto sofreu, declarou com convicção: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Observe a forma como ele qualifica o sofrimento, leve e momentâneo. Não porque as lutas fossem pequenas, mas porque diante da eternidade, qualquer tribulação se torna breve e insignificante. A glória que nos aguarda ultrapassa toda e qualquer comparação. O autor de Hebreus também nos anima ao dizer: portanto, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. É esse olhar fixo em Cristo que nos sustenta. Ele não apenas nos mostrou o caminho, mas também está à nossa espera no final da jornada. A sua promessa permanece firme. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Por isso não desanime nas batalhas da vida cristã. Cada renúncia sua está sendo transformada em glória. Cada passo dado em fé, mesmo em meio às lágrimas, prepara um prêmio incorruptível. O adubo espiritual das dificuldades que hoje lhe parecem tão pesadas está fertilizando um jardim eterno que você desfrutará na presença de Deus. O sofrimento não é o fim da história. Ele é um instrumento temporário que prepara os santos para a eternidade gloriosa. E quando, finalmente, estivermos diante do nosso Senhor, compreenderemos que cada renúncia valeu a pena. Até lá, permaneça firme. O agricultor celestial cuida de cada semente lançada em fé. Oremos a Deus. Senhor amado, obrigado porque, mesmo em meio às dores e renúncias desta vida, o teu amor nos sustenta. Ensina-nos a semear com fé, mesmo na terra da aflição, crendo que tu és o agricultor fiel, que vê cada entrega e transforma cada lágrima em frutos eternos. Dá-nos coragem para seguir teu Filho, Jesus, que se humilhou por nós e venceu pelo amor. Que não sejamos guiados pelo desejo de conforto, mas pela alegria de obedecer à tua vontade. Fortaleça-nos nas batalhas diárias e lembra-nos que, mesmo quando o mundo nos rejeita, somos preciosos aos teus olhos. Que a luz de Cristo brilhe em nós, mesmo nos dias escuros, e que cada renúncia nossa glorifique teu nome e leve outros a te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Agora, como um encorajamento final, convido você a declarar sua fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu confio no Senhor, mesmo nas lutas. Ou, glória a Deus,
pois meu sofrimento produz fruto eterno. Compartilhe também este devocional com alguém que precise ser fortalecido hoje. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida.